Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos mais um domingo, poder ouvir a palavra do Senhor, aprender mais do conselho do Senhor. No último dia 27, foi comemorado, principalmente nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças. O principal feriado dos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, ele foi criado para agradecer a colheita e a fartura de alimentos. Mas a tradição ela evoluiu, e ela evoluiu para que as pessoas pudessem agradecer pelos acontecimentos positivos durante o ano, do ano que está chegando ao fim. A sua origem remonta aí para o século XVII, quando colonos ingleses eles chegaram nos Estados Unidos, naquelas terras ali, e eles agradeceram pela primeira colheita bem-sucedida após terem recebido ajudas e provisões dos povos indígenas daquele local. E a tradição, ela se expandiu para incluir a gratidão pelas coisas boas da vida, pela união familiar, etc. A partir desse exemplo, conhecido de maneira internacional, poderíamos dizer assim, nós podemos fazer a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Por que é que você e eu comemoramos? Por que é que você e eu celebramos coisas, acontecimentos, datas, momentos? Por que é que nós fazemos isso? A resposta mais simples é que nós somos seres celebradores por natureza. Nós somos seres celebrantes por natureza. A própria natureza de quem nós somos nos impulsiona a comemorar, nos impulsiona a celebrar as coisas. É isso que nós somos. Celebrar faz parte da existência humana, faz parte de quem nós somos como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Uma das primeiras declarações de celebração na narrativa bíblica sai dos lábios da mãe de um dos filhos de Jacó. O nome dessa mulher é Lia, lá em Gênesis capítulo 29, verso 35, que diz: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Essa mesma palavra foi usada por Davi, que também era um descendente de Judá, muitos anos depois, já perto do fim da sua vida, lá em 2 Samuel, capítulo 22, verso 50, onde ele diz: celebrar-te-ei, é a mesma palavra, pois entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Essa mesma canção, ela faz parte do livro dos Salmos, como o Salmo de número 18, onde no versículo 49 nós lemos exatamente assim: glorificar-te-ei, a mesma palavra, ela se repete aqui, glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. No Novo Testamento, muitos séculos depois, o apóstolo Paulo, fazendo referência a esses dois últimos textos, ele diz lá em Romanos capítulo 15, verso 8 e 9, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Festejar, celebrar, comemorar, sempre fez parte da vida do povo de Deus. Festas e festivais eram um componente comum na prática religiosa antiga, inclusive na prática religiosa de Israel. Elas eram celebrações da provisão divina para aquele povo. Cada grande festa israelita reconhecia um aspecto específico da obra salvadora de Deus na vida do seu povo. Como compartilhar uma mesa significava paz, significava comunhão entre aquelas pessoas. As festas, elas eram observadas
para demonstrar o relacionamento das pessoas com Deus, do povo com Deus. E as festas de Israel tinham esse significado teológico. Os textos mais conhecidos no Antigo Testamento sobre essas festas do povo de Israel são Levítico, capítulo 23, descrevendo os festivais, Números, capítulo 28 e 29, enfatizando as ofertas nessas ocasiões, e Deuteronômio, capítulo 15, enfatizando as peregrinações, em prol dessas festividades, dessas comemorações. Além dos festivais nacionais, os israelitas comemoravam ocasiões diversas, como aniversários, casamentos, eventos agrícolas, pessoais, mas uma coisa em comum, havia uma coisa em comum em todas essas situações. Todas essas ocasiões, embora mais particularizadas, mais particulares, elas não eram eminentemente seculares. O que é que eu quero dizer com isso? Porque cada uma dessas ocasiões, cada um desses eventos tinha um envolvimento direto com a bênção de Deus. A bênção de Deus estava diretamente envolvida nessas ocasiões. E esse é um ponto importante aqui. É um ponto importante porque nós retornamos à pergunta inicial. Por que é que nós comemoramos tanto? Por que é que nós celebramos tanto? Datas importantes, ocasiões, pessoas, etc. Nós celebramos simplesmente porque nós somos muitas vezes acometidos por uma dose de emoções positivas em determinados momentos da vida. Será se é só por conta disso? Será se nós comemoramos porque obtivemos uma conquista pessoal, profissional, porque nós concluímos uma formação acadêmica? Nós celebramos simplesmente porque agregamos mais um ano à nossa vida, à nossa trajetória nesse mundo. E eu quero que você entenda que todas essas coisas, todas essas facetas das nossas celebrações, elas são válidas, elas são legítimas. A questão aqui é que todas elas devem estar debaixo daquilo que é fundamental para as nossas comemorações, para as nossas celebrações. A nossa relação com Deus através de Jesus Cristo. É isso que fundamenta, é isso que dá base sólida para aquilo que nós comemoramos, para aquilo que nós celebramos. A nossa união com Cristo é a nossa maior motivação para comemorar as coisas, comemorar os momentos, celebrar a chegada da vida, etc. Mas, para que nós não tenhamos esse senso meio que ofuscado, nós precisamos manter a nossa confiança em Cristo sempre muito bem aquecida. E é por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, verso 32. Queria convidar você a ler esse texto comigo, do Novo Testamento, Hebreus, capítulo 10, verso 32. Hebreus capítulo 10, verso 32, diz o seguinte: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não, verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação
da alma. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que foi lida, está diante de nós. Queremos suplicar pela Tua bênção, a bênção da iluminação do Espírito Santo, para que nós consigamos compreender o que a Tua palavra nos diz, nos exorta a fazer, a pensar, a sentir, e que isso seja visível nas nossas vidas. Aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, por favor, ilumina o seu coração, faz com que haja reconciliação, aqueles que estão distantes do Senhor aproxima, faz a Tua obra, Senhor. É isso que nós pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Os cristãos judeus, na carta aos Hebreus, eles estavam sob grande perseguição por conta da fé deles, por causa da fé em Jesus Cristo. A hostilidade era tão intensa porque eles eram considerados traidores. Eles eram considerados traidores da confissão étnica que eles tinham como judeus. E eles estavam praticamente, segundo os olhares de algumas pessoas, tentando adquirir tranquilidade e aprovação ao comprometerem, inclusive, a confissão do batismo que eles fizeram, como está escrito aí no capítulo 10, verso 23, se você quiser conferir. Eles estavam meio que querendo se acomodar às práticas e às crenças judaicas. Eles estavam em perigo de se distanciarem da revelação principal de Deus em Cristo, de deixarem de entrar no descanso de Deus por não crerem, de ficarem estagnados e, inclusive, de sofrerem a disciplina de Deus. A primeira divisão do livro, aqui aos Hebreus, capítulo 1, verso 4, até o capítulo 7, verso 28, estabelece o conceito da superioridade da pessoa de Jesus Cristo. A superioridade da pessoa de Cristo dentro do plano redentivo de Deus, como uma motivação poderosa para submissão a Ele. Submissão exclusiva a Jesus, de forma que os crentes eles pudessem desfrutar da plenitude da bênção de Deus. Já na segunda parte do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, da pregação aos Hebreus, o autor ele analisa a superioridade da obra redentora de Jesus. Primeira parte da pessoa de Jesus, na segunda parte da obra redentora de Jesus. Isso, capítulo 8, verso 1, até capítulo 10, verso 18. Já a terceira parte, onde nós estamos inseridos hoje à noite, a terceira seção principal do autor do livro aqui de Hebreus, capítulo 10, verso 19 até 13, verso 17, lida basicamente com as aplicações da mensagem a respeito da superioridade da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Uma implicação da obra perfeita de Cristo é que os crentes precisam ser leais às suas igrejas locais. Por exemplo, capítulo 10, verso 19 a 25. Outra implicação é que os crentes não deveriam desprezar a obra santificadora de Cristo, ou eles poderiam estar sob a disciplina punitiva de Deus. Versículo 26 ao 31 do capítulo 10. E esta observação, ela é seguida pelo autor aos Hebreus por uma palavra positiva. Uma palavra positiva a respeito dos leitores. É exatamente aí onde nós estamos, capítulo 10, verso 32 a 39. A quem o autor ele considera destinados à perseverança, destinados à preservação da alma, da preservação da vida, no lugar de disciplina, no lugar de morte, inclusive física e eterna. A primeira seção do capítulo 10 é, na verdade, uma continuação do tema e do conteúdo do capítulo 9. No capítulo 9, o autor aos Hebreus ele escreve sobre o sacrifício único de Cristo. E nos primeiros 18 versículos do capítulo 10, ele resume os ensinos sobre esse sacrifício único de Jesus. Isto é, Cristo veio para anular as sombras do serviço sacerdotal da antiga aliança, do serviço sacerdotal levítico. Com a sua morte, Jesus Cristo estabeleceu a inauguração de uma nova era, a era chamada da Era da Nova Aliança.
Citando o Salmo 40, versos 6 e 7, o escritor aos Hebreus, ele enfatiza a importância do sacrifício de Cristo diante dos sacrifícios dos animais, que era feito na aliança passada. Cristo veio para fazer a vontade de Deus. Isso é importante porque Deus não se agradava de sacrifícios e ofertas de animais que eram dedicados a Ele como substitutos para fazer expiação pela desobediência do homem. Era apenas um apontamento, era um direcionamento para algo muito maior, superior, que estava para vir. Esse algo superior estava ligado diretamente à pessoa de Jesus, que foi nos apresentado no Novo Testamento, e é disso que o autor aos Hebreus está falando. A diferença entre o sistema sacrificial da antiga aliança e o da nova aliança é a natureza repetitiva da apresentação dos sacrifícios lá naquela aliança anterior e a oferta de uma vez por todas na segunda aliança na pessoa de Jesus. Essa oferta ela não é repetida, ela foi feita de uma vez por todas e ela é perfeita, ela é plena, ela põe termo à situação. Ela não se repete como as da antiga aliança. O sacrifício de Cristo é suficiente para santificar o seu povo. Eles têm a promessa da lei de Deus escrita nos seus corações, nas suas mentes. E eles sabem que, por causa do sacrifício perfeito de Jesus, seus pecados foram realmente pagos, foram realmente perdoados. A segunda parte do capítulo 10 é também o começo da segunda parte da epístola, como nós falamos aí. E esse segmento, ele apresenta algumas exortações, algumas admoestações para os leitores e para você, para mim também. Os leitores, eles são exortados a entrarem na presença de Deus, porque Cristo abriu o caminho ao derramar o seu sangue. É por conta do sangue de Cristo que há a possibilidade de adentrar na presença de Deus. O escritor encoraja os crentes a permanecerem fiéis à confissão que eles haviam feito na pessoa de Jesus. Ele os desafia a demonstrar amor em palavras, mas também a demonstrar amor em ações. E os admoesta a buscarem a comunhão dos santos na adoração, na igreja local, na comunidade dos fiéis, na comunidade dos santos. Ele chama a atenção deles, mais uma vez, para o pecado de se desviar da fé, de apostatarem da confissão que eles haviam feito. Ele faz uma admoestação bem dura aqui, bem severa. Ele descreve, inclusive, as horríveis consequências do pecado proposital contra Deus. A advertência sobre a incredulidade, ele diz no capítulo 3, verso 12, vejam isto, irmãos, que nenhum de vós tenha um coração pecador incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Isso é um refrão constante aqui nessas preleções do autor aos Hebreus. Na presente sessão, a mesma advertência, embora com o uso de palavras um pouco diferentes, ela é dada 2 vezes. Porém, além de advertir os leitores de maneira fabulosa, o autor aos Hebreus, ele também encoraja os leitores. Ele acrescenta aqui uma injeção de ânimo, uma injeção de encorajamento, não é só exortação, mas é encorajamento também. Como pastor amoroso, ele diz para o seu rebanho que Deus recompensará ricamente cada um deles, pela fé de cada um deles. Eles devem perseverar em fazer a vontade de Deus e viver pela fé. Por meio da fé em Deus é que eles são salvos. E o capítulo termina com a introdução do conceito de fé, que é o assunto do capítulo 11, basicamente repetido várias e várias vezes que o autor trabalha. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto que nós lemos, versículos 32 a 39 do capítulo 10, nós observamos uma palavra de encorajamento do autor aos seus leitores, para que eles não abandonem a confiança deles em Cristo. Essa é a mensagem, basicamente.
uma palavra de encorajamento para que os seus leitores não abram mão, de forma alguma, da confiança deles em Cristo. E para isso, ele utiliza basicamente de um recurso que eu chamo aqui de temporal ou cronológico, a gente vai entender isso. Nós observaremos dois conselhos do autor para não abandonarmos a nossa confiança em Cristo. E o primeiro conselho é o seguinte: para não abandonar a confiança em Cristo, exercite a sua memória olhando para o passado. Acesse o retrovisor que está à sua frente e olhe para o que já passou. Olhe para o passado. Verso 32, ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. É incrível isso. Muito belo essa colocação do autor a respeito dos leitores, da vida deles pregressa. O cristão não vive somente de sua conversão, isso é verdade, mas das forças vitais de Cristo no nosso presente, no aqui e agora. Mas há uma razão muito boa, muito necessária, de recordarmos reiteradamente o nosso passado, de nos conscientizarmos daquilo que aconteceu conosco outrora, talvez muitos anos atrás, talvez alguns meses atrás, alguns dias, mas o fato é que nós precisamos estar olhando cada vez mais para o passado, para aquele momento onde começamos a nossa jornada, a nossa caminhada na fé. É por isso que o autor aos Hebreus exorta: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. A memória da conversão, a memória do renascimento, e essa linguagem aí, depois de iluminados, ela indica exatamente isso. Dos primeiros dias da sua vida na fé, tem a finalidade de ser uma ajuda espiritual. Tinha a finalidade de ser uma ajuda espiritual também para os cristãos daquela época, para os leitores hebreus, na situação a que eles se encontravam. Se nós fôssemos para 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 9, nós perceberíamos o clima que aqueles irmãos estavam sofrendo de perseguição por conta da fé. A sua trajetória de fé caracterizou-se desde o começo por luta e por muito sofrimento. É o que o autor aos Hebreus diz aí sobre esses irmãos, sobre esses cristãos. Eles provaram de muita luta, muito sofrimento por causa da fé deles. De modo exemplar, para toda a igreja de Jesus em todos os tempos, cumpriu-se na vida daquelas pessoas aquilo que Jesus mencionou muitas vezes nos próprios discursos dele. Por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 17 e 22, Mateus capítulo 10, verso 34 a 39, que é resumido basicamente nessas palavras: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Mateus capítulo 16, verso 24 e 25. O que Paulo sofreu em seu próprio corpo, na atividade missionária, por exemplo, na prática da proclamação do Evangelho, também não foi poupado aos cristãos hebreus. Paulo já havia dito lá em Atos capítulo 14, verso 22, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Na própria morte, na própria paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou um espetáculo
diz o evangelista Lucas no capítulo 23, verso 48. E os seus seguidores, de forma alguma, teriam uma sorte melhor do que a do mestre. Nós não teríamos uma sorte diferente do nosso mestre. Ora expostos como espetáculo, diz o autor aos Hebreus, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Os cristãos hebreus, aos quais o autor aqui se dirige, eles foram estigmatizados de maneira pública por causa do nome cristão, por serem cristãos, por exercitarem, por proclamarem a fé em Jesus Cristo. E também nesse aspecto se cumpre a palavra do nosso Senhor Jesus. Em João capítulo 13, verso 16, 15, verso 20, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Deus não torna fácil o caminho dos seus filhos. Ele proporciona os meios para que eles passem por esses caminhos, que muitas vezes não são fáceis, de maneira alguma. Contudo, o sofrimento por amor a Jesus é sofrimento que serve ao amadurecimento, é sofrimento que serve ao aperfeiçoamento da igreja como um todo e compromete os fiéis a se tornarem cada vez mais participantes dos sofrimentos do próprio Jesus, para se unirem a esse corpo grandioso, geral, diverso, de sofredores que tem como cabeça o maior de todos os sofredores, o nosso Senhor Jesus. Quando nós olhamos para essa passagem aqui, nós podemos perceber que tanto o autor como os leitores, eles prezavam muito pelo valor da memória. O povo judeu sempre valorizou a memória. E, mais uma vez, eles deveriam lançar mão dessa memória. Por exemplo, o Êxodo, por ser um evento paradigmático para a história de Israel, era um evento constantemente rememorado pelas famílias judaicas. Em várias ocasiões, em várias celebrações, em várias comemorações, eles estavam reunidos e eles lembravam desse momento que foi um divisor de águas, literalmente, para o povo de Israel, o êxodo, a saída lá do Egito. Era um evento crucial que, além de mostrar a realidade de uma libertação realizada por Deus no passado, também representava algo que Deus ainda realizaria no futuro. O êxodo também era um apontamento para o futuro. Aquela libertação do faraó, do poderio egípcio, não era o final, era apenas o começo, era o princípio, era uma faísca de algo muito maior que aconteceria no futuro. Eles precisavam lembrar disso. Nosso problema hoje, no que diz respeito a esse aspecto, é que a nossa falta de fortalecimento da memória nos prejudica nisso, nos prejudica bastante. Não somos tão bons de memória, hoje em dia, pelo menos alguns. Talvez a tecnologia tenha, inclusive, nos atrapalhado, nos furtado esse exercício tão importante para a nossa saúde espiritual, o exercício da memória, de lembrar de coisas básicas. Por exemplo, o início da nossa caminhada cristã, o início da nossa caminhada com Cristo. Mas nós observamos esse texto e nós também notamos que os leitores deveriam, de maneira especial, rememorar o dia em que os seus olhos espirituais foram desvendados. Houve um tempo em que eles não faziam parte da superior aliança inaugurada por Cristo. Mas isso fazia parte do passado distante deles, porque num passado um pouco mais recente, eles foram inseridos, eles foram iluminados. E isso precisava ser trazido à memória, não era pouca coisa, não era uma lembrança qualquer, era a lembrança de como aquela nova vida havia iniciado. Eles deveriam lembrar disso constantemente. O dia em que eles tiveram os olhos abertos pela ação sobrenatural do Espírito de Deus. Isso deveria ser levado em
consideração naquele momento de luta, de sofrimento, de batalha, de confrontação. Eles deveriam lembrar disso. Mas também nós observamos que a posição deles em Cristo fez com que eles enfrentassem as lutas e os sofrimentos da caminhada cristã. A posição deles em Cristo, o estar em Cristo, o estar unido a Cristo, nada mais, fez com que eles avançassem, progredissem na fé, na caminhada cristã. Era exatamente o fato de terem sido iluminados, de fazerem parte do corpo de Jesus Cristo, que os capacitava a passar por tudo que eles já haviam passado, mas que ainda daria condições, isso é impressionante, de enfrentarem outras situações da mesma natureza e até mesmo piores. Como o próprio autor já havia alertado, eles nem haviam chegado ao sangue ainda. Por estarem unidos a Cristo, eles poderiam enfrentar as batalhas que sucederiam. Você notou que eles tanto se ligavam às pessoas que estavam encarceradas, mas não somente por isso, eles mesmos estavam sofrendo espólio dos seus bens, os seus bens estavam sendo dissolvidos, diluídos, dilapidados, e eles estavam alegres porque eles tinham um bem superior, muito maior, muito melhor, muito mais precioso, valioso do que aqueles que eles estavam perdendo por causa da fé em Jesus, por causa da fé em Cristo. Isso por conta da posição, isso por conta da consciência da posição que tinham em Cristo Jesus. Esse é o primeiro conselho. Mas o segundo conselho, além de olhar para o passado, para não abandonar a confiança em Cristo, viva o presente olhando para o futuro, olhando para frente. E aí nós podemos ler o verso 35, novamente, até o 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hoje, o hoje dos hebreus deveria ser confiança e perseverança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Os hebreus precisavam se concentrar na promessa de Deus. Se o fizessem, eles seriam ricamente recompensados. Esse é outro conceito muito importante em Hebreus, retratando negativamente a devida punição pelo pecado. Por exemplo, no capítulo 2, no versículo 2. Mas principalmente descrevendo Deus retribuindo aqueles que se sacrificaram por Ele de maneira positiva, recompensatória. É isso que Deus faz com os seus servos, mesmo em meio, principalmente em meio a grandes batalhas. Aqui também, nesse texto que nós estamos lendo, mas também no capítulo 11, verso 7 e verso 26, nós percebemos isso. Embora a recompensa seja até certo ponto terrena e espiritual, referindo-se às bênçãos de Deus derramadas na vida dos fiéis, o foco principal aqui é a recompensa final. É a recompensa celestial e final, ligada às promessas de Deus nos versículos 36 e 37. Então, no capítulo 11, versículo 13, os patriarcas morreram sem receber, morreram sem avistar o que se havia prometido. Não receberam no presente, mas eles receberiam no futuro. Eles viram o
que Deus havia planejado. E eles perceberam que Deus havia planejado algo muito melhor para eles. Nós somos, portanto, chamados a aguardar o cumprimento dessas promessas. Na grande recompensa celestial final, que será a nossa, pelo nosso serviço fiel a Deus, conquistado pela obra meritória de Cristo Jesus. Então, para hoje, confiança e perseverança. Amanhã, o amanhã dos hebreus seria de galardão e recebimento dessa promessa. Essa confiança tem grande galardão, diz o autor. Essa perseverança traz a concretização da promessa. E a passagem escolhida aqui é Abacuque, capítulo 2, verso 3 a 4. Uma profecia de julgamento contra os pecados de Israel e dos babilônicos. Deus usou os caldeus para punir os males de Judá. Mas Abacuque, ele se pergunta quando Deus iria punir os próprios babilônios, que eram muito mais perversos do que o povo de Judá, o povo de Deus. A mensagem é que ele não se demoraria e a sua condenação seria certa. E com base no capítulo 10, verso 25, se aproxima o dia, onde ele diz que se aproxima o dia, o escritor ele aplica aqui esse tema a esses cristãos fraquejados, para que eles sejam advertidos de que Deus permanece justo. E é muito bom que eles se acertem logo com ele, se eles estiverem decidindo fugir da presença de Deus, voltarem aos princípios do judaísmo e abandonarem a confissão de fé em Jesus. Esse Deus é justo e eles deveriam se acertar com ele. A primeira metade da citação aí de Abacuque, capítulo 2, verso 3, é o próprio Deus que vem. O ser que vem, lá em Abacuque, capítulo 2, é o próprio Deus, mas na tradução do Antigo Testamento para o grego e também aqui no texto do Novo Testamento, é o Messias que vem. É o Messias que virá. A justiça finalmente será feita. O mal que caracterizou essas pessoas receberá finalmente a sua recompensa. Embora Deus pareça atrasar na sua justiça, Ele ainda virá. E Ele virá em breve. Essa vinda é certa e ela é breve. E visto que o julgamento vindouro, ele está enquadrado com essa frase ainda que esse demore, não se atrasará, não tardará, essa mensagem ela é fortemente enfatizada aqui. Deus e Cristo não são senhores fracos, não são senhores incertos do universo. O julgamento messiânico está chegando ao seu próprio tempo. E esse tempo está muito, muito próximo. Então, para o amanhã, galardão. Para o amanhã, recebimento da promessa. E entre o hoje e o amanhã, a fé sempre será o nosso combustível durante o percurso. A vida pela fé é a atitude apropriada de todos os cristãos, de todos aqueles que professam seguir a Jesus Cristo durante as provações da vida. Tanto em Abacuque quanto em Hebreus, o justo é o crente perseverante. O crente perseverante cujo comportamento corresponde ao seu compromisso de viver pela fé. Fé vem à tona aí nos próximos 2 capítulos, né? Sendo citado nada mais, nada menos do que 24 vezes no capítulo 11. E essa fé, ela descreve não a mentalidade dos cristãos fiéis, mas o estilo de vida deles. Tudo que eles fazem corresponde a essa fé. Tudo que eles decidem ou deixam de decidir corresponde a essa fé que eles possuem, que eles exercem, que eles vivem diante de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É um estilo de vida. Viver pela fé significa fazer da fé cristã o termômetro das nossas ações, das nossas decisões.
Abacuque capítulo 2, verso 3 e 4, foi um texto muito importante para a igreja primitiva, tornando-se, inclusive, um texto essencial, tanto em Romanos capítulo 1, verso 17, quanto em Gálatas capítulo 3, verso 11. Esse texto também é citado lá. E teve sérios desdobramentos na época da Reforma Protestante, por exemplo. Então, é um texto muito importante, esse texto do justo viver pela fé, esse estilo de vida do fiel, do salvo, do crente em Cristo. Algumas lições para nós diante dessas explicações nesses versículos. Eu separei pelo menos 3 para nós hoje à noite. A primeira lição, a primeira aplicação desse texto de Hebreus capítulo 10. Não deixe de olhar para trás. Jamais deixe de olhar para o passado, especificamente para o dia em que a sua vida foi transformada e como isso fez com que você enfrentasse as lutas e os sofrimentos da caminhada naquele momento. Poderia vir o que viesse, eu enfrentaria. Eu estou com Cristo. Cristo transformou a minha vida, eu tenho uma nova visão, uma nova família, um novo destino. Isso me energiza. Isso faz com que eu enfrente as lutas diárias. Para nós, lembrar do chamado cristão é fundamental. Se as demandas do presente estão nos angustiando hoje, vamos olhar para o dia do nosso chamado cristão, que até mesmo já nos fez enfrentar dificuldades talvez maiores do que as que nós enfrentamos hoje. Devemos rememorar o dia que o Senhor nos chamou para servi-lo, esse dia tão glorioso. No contexto mais abrangente da igreja local, por exemplo, olhe para trás e veja toda a retrospectiva e quantos desafios já foram enfrentados e vencidos aqui, nessa igreja local. Já foram vencidos. Lembre-se que, assim como Deus é o iniciador da sua salvação, Ele também é o iniciador deste corpo local de crentes. Esta igreja, inclusive, está prestes a comemorar a maioridade, né? Está prestes a comemorar a maioridade. E isso é um motivo de festejo, de celebração, de comemoração. Está se aproximando já. E o motivo é porque Deus é o dono, Deus é o sustentador dessa igreja local. Não foram pessoas capacitadas intelectualmente, não foram pessoas carismáticas, abastadas financeiramente, talentosas, cheias de habilidades, que fizeram com que essa igreja chegasse aqui. Deus, por ação sobrenatural, fez com que essa igreja chegasse aqui, e Ele fará com que ela continue fazendo a obra dele. Segunda lição, além de não deixar de olhar para trás, não deixe de olhar para frente também. Não deixe de olhar para o dia, o grande dia em que nós nos encontraremos com Cristo, o nosso maior e o nosso mais precioso galardão. Não tem algo mais valioso que você e eu desfrutaremos do que a visão beatífica do nosso amado Senhor. Nada que nós tenhamos almejado aqui, diferente disso, será comparado a essa visão, a esse encontro. Esse olhar escatológico, ele é fundamental para o exercício do nosso ministério cristão agora, aqui, hoje, no presente. Nós precisamos ter esse olhar afinado para o futuro, para que nós atuemos bem hoje, no presente. Escatologia não serve para suprir as nossas curiosidades sobre os detalhes do que acontecerá no futuro. Não. Escatologia serve para fazer com que nós sirvamos a Deus melhor agora. Para transformar as nossas vidas como adoradores, como servos, hoje, aqui e agora. É para isso que serve escatologia. É para isso que nós estudamos o que vai acontecer no futuro, inclusive conosco. É para que nós sejamos energizados, animados, encorajados a servir cada vez mais o Senhor no presente, no aqui e agora. Aguardamos uma celebração futura,
Nós participaremos da celebração escatológica que nós tanto almejamos por causa de Jesus. As nossas comemorações hoje, elas devem levar as nossas mentes à grande celebração final, onde não somente a igreja local, mas todos os santos do passado, do presente, do futuro, estarão reunidos com o Senhor na sua mesa de comunhão, nessa grande comemoração. Então, mantenha os seus olhos bem fixados no futuro. Anime, console, encoraje uns aos outros com a verdade de que aguardamos o grande dia, aguardamos o grande encontro. É isso que nos anima, é isso que nos faz perseverar, é isso que nos faz continuar firmes na caminhada cristã. E por último, terceira lição, terceira aplicação. Não deixe de viver o presente. Não deixe de olhar para o passado, não deixe de olhar para o futuro, mas não deixe de viver o presente. Não deixe de viver o presente, mas a partir daquilo que você rememora do passado e espera do futuro, viva o aqui e agora. A caminhada presente é percorrida pela fé, com confiança, com perseverança. Ao lembrar do passado e ao esperar o futuro, o presente precisa ser impactado por essas duas perspectivas. Tanto a lembrança do que já passou, como a esperança do que está por vir, devem transformar a maneira como nós vivemos hoje, o aqui e agora, na labuta do trabalho, no dia a dia, nos relacionamentos familiares, com a esposa, com os filhos, na sociedade de maneira geral, na igreja local, na comunhão dos santos. Isso deve fazer diferença aqui e agora. Como igreja local, nós precisamos olhar para o nosso passado, antever o nosso futuro e atuar de forma digna no presente. Não podemos nos entregar àquele sentimento saudosista, né? Achando que os tempos áureos não voltam mais, ficou no passado e pronto. Mas também não podemos nos entregar ao pessimismo, acreditando que as coisas não vão melhorar nunca, de maneira alguma. Não, nós devemos manter a confiança e fé naquele que começou, que mantém e que completará essa obra. E a sua vida faz parte dessa obra. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, disse que Deus que começou vai terminar essa obra. Espero que você, que ainda não faz parte dessa família, desse corpo, seja encorajado a também se render aos pés do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos agradecer pela Tua palavra, queremos agradecer porque podemos comemorar tantas coisas que acontecem conosco, podemos comemorar o ano que passou, podemos festejar pelas Tuas bênçãos em nossas famílias, por mais um ano de vida, podemos comemorar por uma promoção, pela chegada de um filho, podemos comemorar tantas coisas, Senhor, mas que estejamos conscientes que a base, o fundamento de todas essas comemorações é o nosso relacionamento contigo. É isso que faz sentido à nossa vida. É porque estamos ligados ao Senhor que todas essas celebrações, elas fazem sentido para nós. E que nós nunca deixemos esfriar a nossa confiança no nosso Senhor Jesus. Em meio às lutas, às dificuldades, às provações, nós mantenhamos aquecida a nossa confiança em Cristo, que nos uniu nesse corpo, nessa família que é a Tua igreja. Agradecemos por isso, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe durante a semana. Em nome de Jesus. Amém.